Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma live? Duas na semana, hein? Mereço like, mereço corações, mereço tudo de bom. Bom, gente, mais uma live aqui na semana, mais uma live de profissional. Hoje a live é com um profissional que eu sempre quis trazer aqui pra página, aqui pro Instagram, aqui pro YouTube, você que vai assistir pelo YouTube, enfim, que é psicóloga. Hoje a convidada é a Amanda Giglio, né? A Amanda é minha psicóloga, tá? Eu convidei ela para fazer 3 lives. Essa é a primeira das 3 que eu pretendo fazer com ela, né? E essa primeira a gente vai falar de uma maneira muito geral sobre saúde mental, né? Eu sei o quanto de vocês sofrem com isso, né? Vocês que têm problema na parótida, vocês que tiveram problemas na parótida, né? Vocês sempre me escrevem, lógico, não é a maioria, né? Mas muitos de vocês têm algum tipo de problema psicológico, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Então eu achei de suma importância trazer esse profissional aqui, né, pra página, né, pro canal. E também eu gravei 2 vídeos pro canal do YouTube, né? Eu acho que eu me abri um pouquinho, né, pra vocês. Eu acho que foi os 2 primeiros vídeos que eu nunca gravei nada fora do contexto da parótida, né? O meu canal inteiro é pra parótida, né? Mas esses 2 vídeos eu achei extremamente necessário, que eu pensei assim, se as pessoas já se identificaram com a minha história, com a parótida, se de alguma forma os vídeos ajudaram ela a alguma coisa, por que não trazer sobre a minha passagem com problemas emocionais, né? Então eu vou contar um pouquinho da história. E nesses 2 vídeos eu contei de uma maneira muito reduzidamente. Eu acho que também é de extrema importância no momento atual que a gente se encontra, né, essa loucura desse mundo, né, que o planeta tá vivendo. E enfim, vou esperar a dona Amanda entrar. Ela já entrou, gente. Eu tô aqui, ó, batendo papo com vocês. Gente, lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Parótida, tá? Aqui no IGTV. E também lá no meu Instagram tem todas as lives. E lá no YouTube também. Então, por favor, você se inscreva lá no canal do YouTube. Vocês, por favor, segue aqui o Instagram da Parótida, porque eu preciso. Eu preciso liberar a configuração, gente. Aqui. Gente, sejam boazinhos, tá? Sejam bonzinhos, porque a minha psicóloga é uma pessoa muito legal. Não vamos bombardeá-la de perguntas, por favor. Amanda! Desculpa, gente. É intimidade, eu sei. Vamos respirar, Vanessa. Vamos lá. Oi, Amanda. Tudo Seja bem? bem-vinda ao canal da Parote, da Amanda. Obrigado. Amanda, obrigada. Obrigada pela todas as vezes que eu enchi seu saco para você fazer essas lives, que você aceitou. Eu acho Demorou, mas que saiu, né? exatamente. Você sabe o quanto eu sempre falei para você que era de muita importância fazer essas lives de saúde mental, porque ainda mais nos dias de hoje, né? Sim, Enfim, que a gente está com tudo vivendo que a gente está esse. passando, né? Exatamente, esse mundo de meu Deus. Então eu falei, cara, e o tanto de gente que me escreve também, falando, ai, Vanessa, lógico, é o que eu falei, no começo da live eu já tava falando. Não é todo mundo, né? Mas assim, a maioria das pessoas que me escrevem, que tem problema na parótida, ou até é o que eu falei, essa live vai servir para de maneira geral para todo mundo. Para O todo pessoal mundo. sempre fala, Vanessa tem ansiedade, Vanessa tem síndrome do pânico, Vanessa tem depressão, enfim. Então, Assunto é achei o de que não muita importância. falta com relação à saúde mental, né? Exatamente, exatamente. O que não falta é assunto para isso, né? Uhum. Enfim. Então vamos lá, Amanda, pode se apresentar, fica à vontade. É sua. Bom, boa tarde, né, para quem está acompanhando a gente. Eu sou a Amanda, sou psicóloga, clínica e hospitalar. Sou pós-graduada em hospitalar e tenho algumas especializações na área de oncologia também. Eu não lembro nem se eu cheguei a comentar com você sobre isso, mas eu Não, tenho alguns mas é cursos, ótimo. não chega a ser pós, porque não é muito Uhum. difícil de encontrar pós
voltada só para a área da oncologia, mas é algumas especializações, né? Uhum. Como eu comentei com você, a gente comentando sobre o que falar hoje sobre saúde mental, eu acho que seria Uhum. interessante a gente começar pincelando, né, só dando uma ideia para quem não sabe a Uhum. diferença de psicólogo e psiquiatra, que as pessoas Uhum. ainda confundem muito hoje em dia. Sim. Ainda tem um tabu muito grande sobre ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra, ou ir nos dois, passar em consulta com os dois, fazer o Uhum. tratamento só com um ou só com o outro, né? E como a gente vai desmembrar aí hoje, a gente vai ver que tem casos e casos. Casos que só com o psicólogo tá ok, a gente consegue dar Uhum. conta, consegue ajudar o paciente, mas em alguns casos mais graves precisa do acompanhamento com o psiquiatra também. O psicólogo, a graduação é psicologia, e aí, depois da graduação, cada um se especializa na sua área, mas a função do Uhum. psicólogo é trabalhar com os comportamentos humanos. Né? E aí, como que a gente trabalha isso com o paciente? Através da fala do paciente e da nossa escuta, que é uma escuta acolhedora, sem julgamentos, que está ali para tentar ajudar esse paciente a aliviar todos os sintomas que ele está sentindo ali na hora. Às vezes são alguns sintomas pontuais, de momento, mas às vezes pode ser sintomas também de questões passadas, de questões de uma infância, de uma adolescência. Então, com o adulto é assim, através da fala. E aí tem com a criança, que aí com a criança também é através de jogos, através de brincadeiras, mais lúdico, né? E tanto com as crianças quanto com os adultos, a gente tem alguns testes também que a gente pode aplicar para ajudar no diagnóstico e ajudar no tratamento com o paciente, né? O psicólogo, diferente do que algumas pessoas pensam, não traz respostas prontas. Alguns Uhum. pacientes, às vezes, ficam esperando a resposta do psicólogo. E agora o que eu faço? Não é esse Uhum. o intuito da psicologia. É Uhum. justamente de ajudar o paciente a encontrar recursos internos para lidar com aquela situação. Né? E a gente fala muito que assim, a pessoa falando e de repente reproduzindo de novo pela fala uma Uhum. tristeza ou algo traumático que passou, começa a elaborar aquela situação e achar recursos internos para lidar com a questão, né? Então, essa seria a função do psicólogo. O psicólogo é mais pela escuta, pelo acolhimento, ajudar o paciente a achar recursos para lidar com os problemas. Já Uhum. o psiquiatra é um graduado em medicina, então é um médico Uhum. especialista em psiquiatria. E aí a grande diferença é, hoje em dia já mudou muito essa questão da psiquiatria também. Então, assim, tem psiquiatras que Uhum. eles conversam, eles fazem uma sessão como se fosse a sessão do psicólogo, conversando bastante com Uhum. o paciente também. Só que ele vai mais Uhum. focado no problema, na depressão, na Sim. ansiedade, na síndrome do pânico. E aí, dependendo dos níveis desses problemas, dessa doença mental, Uhum. enfim, do problema que o paciente está passando ali no momento, o psiquiatra Uhum. receita o remédio ou não para ajudar no tratamento. E aí a gente vai ver um pouco mais para frente aí justamente essa questão. Quando procurar o psiquiatra ou quando procurar o psicólogo, né? Se dá para fazer o acompanhamento junto, se não dá. Eu Uhum. acho que a princípio seria isso sobre psicólogo e psiquiatra. A diferença, então, o psicólogo é graduado em Aham. psicologia e o psiquiatra é o que medica, né? É o médico que medica as medicações para ajudar nos sintomas. Então, a medicação vai ajudar nos Uhum. sintomas. E a psicologia, através da fala, vai trazer para lidar com esses sintomas. Da onde vêm esses sintomas? Né? O que está acontecendo para você estar mais ansioso, estar mais Uhum. depressivo? Né? Amanda, eu tava falando no começo da live que o canal, eu nunca fiz vídeo fora do contexto da parótida, né? Sim. E esses dois últimos vídeos que eu gravei assim, fora do contexto, quer dizer, não muito, né? O pessoal da parótida vai entender o que eu tô falando, mas assim, foi fora, não foi um assunto 100% parótida, né? Foi mais essa questão aí emocional, né? Obviamente, eu pedi para eles comentarem no vídeo, mas eu sei que tem pessoas que não gosta de se expor, não quer falar sobre, enfim. Só que encheram lá minha caixa de mensagens no privado e me chamou muita atenção. Uma das mensagens que eu recebi estava escrito assim:
eu não sabia o que eu tinha, eu não conseguia reconhecer os sintomas, né? Eu ia no médico várias vezes, né? E eu não sabia o que, que eu tinha, até que muitos anos depois, enfim, de tanto ir no médico, eu consegui achar um profissional que detectou que eu estava com síndrome do pânico. Então, assim, tem muita gente ainda que não sabe identificar se está com algum tipo de problema emocional, né? Como é que a gente pode perceber alguma coisa? Quais são os sintomas? É que eu sei que são várias São várias. doenças emocionais, e E assim, cada uma tem uma se tratando especificação. de ansiedade e depressão, ambas podem enraizar para muitos outros problemas. Sim, Né? Acho que a sim. maior dificuldade das pessoas hoje em dia, dos pacientes, é realmente identificar que está com uma doença emocional e que precisa ser Uhum, tratada. Porque sim, as pessoas às vezes levam mais a sério quando é algo físico. Ah, eu tô com uma dor, sim. eu tô com um problema respiratório, eu tô com uma pressão Uhum, alta. Só que assim, não entende que muitas vezes esses problemas podem ter fundo emocional também, é, né? Como você disse, assim, são diversos sintomas, né, que podem surgir aí no meio do caminho até a pessoa entender que precisa buscar ajuda, que é um problema emocional. Acho que hoje, no que a gente está uhum, vivenciando hoje, a depressão e a uhum, ansiedade já eram as maiores doenças mentais do Brasil e acho que do mundo. E hoje, esse último ano, com a pandemia, aumentou drasticamente. Quem não tinha sintoma de ansiedade e depressão está tendo, quem já tinha uhum, está muito maior, né? uhum, E por isso a importância de fazer o acompanhamento para controlar e uhum, voltar para o equilíbrio, né? uhum, Então, assim, eu vou citar alguns, né? Eu queria falar um sim, pouquinho primeiro sobre a pandemia, sobre o que a pandemia tem causado, né, na questão emocional uhum, aí. O mundo virou de ponta cabeça, o mundo, literalmente, uhum, né? Quem que imaginava que a gente ia passar por tudo isso e por mais de um ano? A princípio a gente achava que eram alguns dias, alguns meses, e aí já faz um ano. E agora? uhum, Né? é, Eu assisti os seus vídeos e até uma coisa que você comentou de que agora em 2021 que parece que a ficha está caindo. Porque a gente criou muita expectativa sobre 2021. E parece que a gente está é, vivendo um 2020.2, né? O é, retorno, né? O de 2020 está se uhum, repetindo e agora acho que muito pior por se tratar de pessoas mais próximas estarem com Covid, da gente uhum, saber de um vizinho, de alguém da sim, comunidade, né? E como lidar com isso? Como lidar com o isolamento social, que está progredindo cada vez mais aí é, durante esse ano, como lidar com tudo fechado, uma hora está fechado, outra hora está aberto, o desgoverno que a gente está uhum, vivendo, o uhum, cansaço, o esgotamento de estar trabalhando em casa, quantas mães com as crianças, e além de dar conta de é, trabalho, ter que dar conta de aula online, e cultura da de todo mundo criança mudou. dentro de casa, né, querendo gastar energia e não tendo como gastar essa energia. Sim. O uso da máscara, que assim, eu falo por mim, quem usa óculos não é legal, tem que se adaptar à máscara, porque senão você sai na rua com a máscara, já embaça tudo o óculos. Sim. Às vezes causa tosse, dá vontade de espirrar. Não é algo que a gente estava acostumado, né? E a gente está tendo que se Uhum, adaptar. Fora tudo uhum, isso, os lutos não elaborados, né? Porque a gente sabe que, sim. assim, o processo quando a gente perde alguém, quando alguém falece, alguém próximo de nós, o processo normal e natural seria ter um funeral, que faz parte da Uhum, despedida, o processo do luto. E não está tendo. Né? A é. maioria dos casos tem que ser muito rápido, quando o Uhum, Covid está há poucos dias ali na pessoa, tem que enterrar muito rápido. Então, aí as pessoas sim. estão adoecendo muito mais, porque não estão conseguindo passar por esse processo de luto também. Uhum, Fora, assim, todos os nossos outros problemas corriqueiros. Problema de sim. saúde, que às vezes tem que fazer um acompanhamento, e aí tem pessoas que estão com medo de fazer esse acompanhamento. Como é que Uhum, fica? Tem que fazer, tem que ir atrás, é. né? Para quando ir, não tá algo já maior do que deveria, Sim, né? sim. A questão da medicação em si, que o psiquiatra indica, eu sempre comento com os meus pacientes, inclusive, de que quando tem uma pressão alta, não tem que tomar um remédio. Quando não tem o Uhum, diabetes, tem que fazer o acompanhamento. O uso do uhum, remédio psiquiátrico é igual. Hoje a medicação psiquiátrica mudou muito. Não é mais. Às vezes os pacientes têm medo de ficar dopado, ou de sim. querer dormir demais. Não é mais Uhum, assim. Né? E com um bom psiquiatra, com o acompanhamento de um bom profissional,
consegue se Uhum. controlar dosagens, consegue equilibrar essa dosagem para a pessoa diminuir os sintomas da ansiedade ou da Uhum. depressão, né? Sim. Acho que assim, falando um pouco sobre o agora, é esse desespero que todo mundo está passando. E aí isso Uhum. tem trazido muitos medos, e o medo ele está Uhum. associado muito à ansiedade, né? O Sim. medo é um instinto de autoproteção. Quando você vai Uhum. atravessar a rua, você olha para os dois lados, porque você sabe que você pode ser atropelado se você Sim. não olhar. Sim. Quando você vai tomar um Sim. chá quente, o instinto é de assoprar para não queimar a língua. Então, assim, Sim. o medo ele é um instinto de autoproteção, né? Para Uhum. antecipar uma ansiedade. O medo antecipa a Uhum. ansiedade, né? Uhum. E assim, ainda existem tabus sobre a ansiedade e a depressão, no sentido de, se você perguntar para uma pessoa o que você entende por ansiedade? Algumas pessoas falam, a pessoa é muito acelerada. A pessoa é muito, Uhum. quer tudo para ontem. E não Sim. é só isso. Isso também faz Sim. parte da ansiedade, mas não é só isso, Sim. né? Sim. Todo mundo está sujeito a ter momentos de ansiedade e momentos mais Uhum. depressivos. Né? Uhum. Como eu sempre comento, é assim, tudo bem se você acordar um dia mais ansioso ou um dia sem vontade de fazer nada, Sim. respeita o seu momento, né? Uhum. Vai passar, respeita. Sim. E aí o que a gente sempre Uhum. fala, já respondendo uma das suas perguntas, é assim, como identificar se eu tô com algum problema emocional? Essa Sim. ansiedade tá corriqueira, tá direto, tá mais de uma semana, eu tô muito triste, eu não consigo sair da cama, eu não consigo fazer as minhas tarefas diárias, aí Uhum. começa a ficar alerta, né? Passou de uma semana, passou de 2 semanas, precisa procurar ajuda. Porque muitas Uhum. vezes o paciente não consegue sair sozinho desse estado que ele se encontra. Sim. Sim. Eu vou até, como eu já gravei o vídeo antes da live, justamente para me exemplificar, que eu sei que tem bastante gente aqui na live. Eu sei que tem bastante gente para assistir, não só aqui no Instagram, mas pelo YouTube, que já me escreveu e que tem problema. E assim, e muita gente não sabe, mas às vezes aquelas palpitações no coração, né, que é a famosa taquicardia, Hum. uma sudorese que não passa, um aperto no peito, uma angústia, sabe, uma coisa assim, sabe? Até às vezes aquele tremelique de perna, que a gente acha, não, isso aqui, aquilo ali já é uma Não, de gastura olho, dentro. que às vezes o olho treme, às vezes a pessoa Exatamente, pica demais. Isso fazem parte dos sintomas também da ansiedade, né? E, exatamente. assim, e lembrando que a ansiedade e a depressão, eles podem ter fundos biológicos, genéticos Sim, também, né? Não, não é uma coisa que, assim, você é ansioso, mas se você for pesquisar pelos seus ancestrais, alguém também era sim, ansioso. Tem sim, muito da sim. É muito. genética, né? Tem muitas, né? Minha avó também, coitada, a minha avó, acho que ela teve, eu não sei, né? Porque até hoje a minha avó, como ela é falecida, nunca chegaram a diagnosticar, mas minha avó, ela sempre falava assim, é porque eu tô com tontura. E minha avó foi diagnosticada com labirintite sem nem fazer audiometria, sem nem fazer o exame lá, né? Vai saber se ela não tinha ansiedade, porque dos sintomas também é, é a tontura, né, doutora? Sim. Então, assim, vai saber se minha Não avó também não precisa me tinha, chamar de né? doutora, por favor, porque eu ainda não sou doutora. Que tudo. É costume. É Pode me chamar de costume. você. É costume. É costume. Eu... Oh, é costume. Então, falando um pouco sobre os sintomas, assim, são muitos os sintomas de ansiedade. Talvez os mais comuns, assim, é justamente uma preocupação excessiva, o medo, por exemplo, agora, o medo da contaminação. E Sim. aí as pessoas querem ter um controle exagerado sobre as coisas, Uhum. compulsividades acabam aparecendo Sim. por Sim. limpeza, por Uhum. comida que está muito em casa, né? Então, como eu Uhum. falei, a ansiedade e a depressão geram outros transtornos, podem vir Sim. muito mais Sim. transtornos junto com elas, né? Muito nervosismo, muita irritação, pensamento acelerado, de Sim. repente a pessoa se sobrecarregar, de querer dar conta de tudo, e aí chega Uhum. uma hora que não dá, né? Eu quero Não fugir, dá. quero sumir daqui, porque eu não dou conta, não tô dando conta, não tô Uhum. aguentando, Uhum. né? É. Querer abandonar, querer jogar tudo pro alto.
procrastinação também. Ah, eu vou deixar para depois, vou deixar para depois, É. vou deixar para depois e Aham. nunca chego depois. E aí, Aham. alguns sintomas Aham. físicos, que às vezes são até confundidos com outros problemas de saúde, Com qualquer outra coisa, né? a taquicardia, às vezes a pessoa acha que está É. infartando, de sentir o coração É. muito acelerado, Uhum. né? Dificuldade para respirar, aquela sensação de que está sufocando, que o coração está batendo aqui em Sim. cima, Ai, né? vou cair, vou Vou desmaiar. cair, É. vou desmaiar, aí vem as tonturas, né? Vem um Uhum. suor intenso, mesmo quando não tá Sim. calor, às vezes tá super frio e a Sim. pessoa tá suando de nervoso, a Uhum. mão, Uhum. o rosto, uma inquietação, os tremores, como você falou, Sim. às vezes de perna, às vezes de olho, de piscar demais. Aí entrariam já em algumas manias também, né? Uma falta Uhum. de concentração e de foco. Tá no É. trabalho, mas não consegue entregar nada em dia, não consegue fazer nada à sua volta. Parece que vai perder o controle Uhum. de tudo. Né? Acha que não vai Sim. dar conta, né? E é um medo em geral. Né? Acho que no Sim. geral tudo isso é o medo de perder o controle. Algumas pessoas têm desconfortos abdominais, têm indigestão, náusea. Então, isso confunde com muitos outros sintomas de coisas físicas Sim. também, né? Sim. De repente, de uma gastrite, como eu falei, do infarto, da pessoa achar que está infartando, Uhum. né? Uhum. Uhum. Amanda, eu sei que muita gente não tem, ainda não conhece, ou então não se sabe, até às vezes por meio externo, né? Porque muita gente fala assim, ai, é frescura da parte dela. Ah, é porque é falta de fé. Nossa, gente, quantas vezes eu não É escutei falta gente de falando pra mim, Deus, você tem tem que ter pessoas falta que de fé no seu falam. coração. Eu falei, meu pai amado, que falta de fé. Tem um Deus tão grande dentro de mim, não é possível que é falta de. Então, assim, Esse tipo de quando as pessoas. comentário traz mais ansiedade ainda para a pessoa, né? Sabe? E aí acaba protelando. A pessoa que já não sabe se realmente é isso que ela tem, ela já acaba pulando, e aí quando ela vai procurar a ajuda de um profissional, tipo, ela já tá numa situação bem Já está esgotada, difícil. já está num nível muito Exatamente. alto. Exatamente. E quando que a gente deve saber que a gente tem, normalmente a gente tem aquela ansiedade que é normal, né? Que é Que todo mundo aquele frio tem. na barriga, É super exatamente. normal todo mundo ter medos e ansiedades, né? Sim, sim. E quando que isso passa do limite? Quando que a gente tem que procurar um profissional para ajudar a gente a se nivelar, a manter o Então, equilíbrio? alguns desses sintomas que a gente falou, se a pessoa já começar a olhar, nossa, sei lá, de 10 sintomas que ela comentou, 5 eu tenho. Tem que ficar Uhum, de olho. Né? Qual que é o tamanho dos seus medos? Qual que é o tamanho aí? Como é que você consegue reconhecer e aceitar a situação que você está vivendo hoje? uhum, Independente de Covid, o que você consegue fazer para lidar com a situação que tá fugindo do seu controle? Está fazendo você mudar a sua rotina, né? De não conseguir seguir com a sua rotina? Vale repensar e uhum. procurar uma ajuda profissional. Né? Algumas E aí, pessoas às vezes falam, ah, mas eu não preciso de psicólogo, porque eu converso com a minha amiga, eu converso com o meu cachorro, eu converso com a minha planta. sim, sim. Mas nenhum deles vai ter uma escuta profissional para você. A Aham, amiga vai ter um conselho para te dar, e de sim, repente aí sim. eu até brinco, eu falo, né? Por que, que psicólogo não pode atender família, amigo? Porque se Aham, você me falar mal do seu marido e eu conhecer ele, eu vou ficar com raiva dele. Vou querer ir né? lá e eu bater boca com ele. Então, assim, né, o cachorro, é claro que assim, existem outras alternativas, que eu diria até que são Uhum, terapias alternativas, que ajudam e muito. uhum, A gente sabe que um animal ajuda uhum. muito. As Sim. plantas ajudam muito a pessoa a se distrair e mudar o foco, Uhum, mas sim. não substitui o atendimento com psicólogo ou Sim. psiquiatra. E aí, assim, algumas vezes o paciente não sabe quem procurar primeiro. Procura um Uhum, psicólogo. O psicólogo, através dos atendimentos, vai te avaliar e sentir se tem a necessidade do psiquiatra. A não ser que você já sim. esteja num caso muito extremo de não estar conseguindo sair de Uhum, casa, não estar conseguindo cumprir com as suas tarefas, aí já seria uhum, interessante entrar com os dois. Já procura um psicólogo e um psiquiatra, né? Para já fazer o acompanhamento junto. uhum. E como é que. Porque assim, é muito peculiar eu falar isso, porque eu não vou falar só da minha parte, mas também do que eu escuto muito. Teve um vídeo que eu gravei no canal,
que é o porquê que a gente tem o tumor na parótida, né? Mas isso aí a gente vai deixar lá para lá pro final, lá para as outras lives. E o que muita gente, Amanda, que tinha esses problemas assim de ansiedade, síndrome do pânico, vê contar cada história. Ai, Vanessa, porque eu fui buscar tratamento, meu marido falou que eu não tinha Deus no coração. Ai, eu fui buscar tratamento, falaram que eu tinha frescura. Teve um dia que eu não consegui levantar da cama e, e o pessoal falou que eu tava fazendo corpo mole. Como é que essas pessoas que estão à nossa volta, de, à volta de alguma pessoa que tem algum tipo de transtorno emocional, enfim, como é que elas podem ajudar a gente? Se tem como elas ajudarem. Primeiro elas calam a boca, não, mentira. Então, o primeiro é assim, observar, né? Não ficar com julgamentos, observa. Ah, meu parceiro tem alguns sintomas aí diferentes, tá estranho, não tá como o Uhum, cotidiano. O que é, eu posso fazer? Primeiro, tentar escutar. uhum, O que está sim, acontecendo? O que você está sentindo? uhum, Você está se sentindo mal por alguma questão? Como eu posso te ajudar? Acho que o acolhimento e a escuta é o principal de tudo, né? Que uhum, aí vem de um marido, de um namorado, da mãe, de uma irmã, seja lá de quem for, de quem uhum, estiver mais próximo, né? É, o uhum, principal é a escuta. Acolher essa pessoa e deixar ela falar sobre o que ela está sentindo, sem uhum, julgar. Porque a gente tem, às é, vezes, mania de a pessoa vem, ah, mas por que você não faz isso, não faz aquilo? Não, escuta. Às vezes só o escutar já alivia alguns sintomas para a pessoa. E ela uhum, enxerga que ela precisa de alguma ajuda profissional, né? Não só uhum. do parceiro ali escutando. Eu vou fazer essa pergunta só porque eu tenho tempo. Eu subi uma pergunta aqui, que é a pergunta que mais fazem para mim, porque eu gravei um vídeo disso. Como falar não? Porque assim, Eu até anotei normalmente, aqui porque eu ia responder. normalmente as pessoas assim como eu, que eu me incluo nisso também, que são ansiosas, têm outros problemas emocionais, enfim, elas têm uma dificuldade muito grande de carregar o mundo nas costas, né? E não fala, não vou fazer. Ou seja, a gente tem uma falta de respeito muito grande com a gente, né? Sim. Como é que a É uma gente. autocobrança muito grande, né? De querer dar conta de você e Exatamente. do outro. Como é É, que a gente falando por aprende você sabe a muito fazer? bem disso, de que é um processo. Não é do dia para Aham, a noite, né? Não é uma vida sei. inteira falando sim que eu vou conseguir falar Uhum, não do dia para a noite. É um processo, é um dia de cada vez. aham, Você começar a exatamente. impor seus limites, a colocar algumas barreiras, né? Uhum, Até onde o sim do outro vai me interferir em alguma uhum, coisa, né? Porque uhum, eu vou estar fazendo algum mal para mim, uhum, emocional, de falar só uhum. sim, né? É. É um processo. Não tem uma receita de como falar não. É um processo, um dia de cada vez trabalhando para tirar essas inseguranças do porquê que você não consegue falar não. Né? O que Uhum, você se cobra aí dentro que você não consegue falar o não para o outro? É um uhum, processo. uhum. Não tem uma resposta Não é do dia certa. para noite, né, que a gente Não é do aprende a dia para falar, noite. não vou fazer, não vou É, fazer. às vezes a pessoa É, até tenta, né? A partir de hoje eu vou começar a sim. falar não, mas não consegue, porque é um processo, né? E aí no E próximo às que você vezes, pedir, Amanda, acontece muito, acontecia muito isso comigo, né? Acontece ainda, de você não poder fazer, aí você fala não, você aprende a falar o não, só que aí você fica, se sente ai culpado. caramba, exatamente, fica se sentindo É aqui, ó, culpado. o que a Josi até comentou aqui agora, né? Que resumiu muito Aham. ela, da conta de você e do outro. E muitas vezes É, sim, você está sendo egoísta com você, porque você tem que dar conta de você primeiro. Se você não estiver bem, exatamente. você pode até ajudar o outro. De vez em quando você É, pode até falar sim pro outro, mas sim. olhando para você em primeiro lugar, Uhum, né? É uhum. o que é sempre muito trabalhado em terapia, o olhar para si. Você em primeiro lugar, o outro vem depois. Se você der conta Essa de é. você, você dá conta do outro Uhum. também. Só que Sim, com sim, limite, com sim, os seus sim. limites impostos, né? Não de como o outro quer que seja, né? Exatamente. Não, eu falo isso porque o que eu recebo de gente falando assim, Vanessa, como é que você aprendeu a falar não? Por isso que eu acho que eu trouxe isso pro canal, porque eu acho que dá pra. O pouco que, sei lá, o que eu passei, que eu posso, sei lá, falar alguma coisa, talvez alguém pode se identificar e falar, eu acho que daqui pra frente, eu acho que eu vou
também conseguir respirar, me respeitar, ou enfim, né? Sei lá. E, Amanda, como é que. Não sei se é porque isso é muito peculiar falar, porque é de cada pessoa, né? Cada pessoa tem é um organismo, E cada um a tem um gente. tempo. Também não dá para falar assim, Exatamente, eu tenho um amigo que em um mês se tratou e ficou super bem. Não é bem assim, é um exatamente, processo. E tem as exatamente. oscilações. Pode ter os altos e baixos. E eu sempre digo que, assim, mesmo com a terapia e mesmo com a medicação, podem existir os altos e baixos, tanto da ansiedade, Uhum. como da depressão, como de qualquer outro transtorno. Tem essas oscilações. Como tem algumas técnicas que a gente pode usar assim para quando a gente estiver numa crise, por exemplo, alguém está com numa crise de ansiedade, existem algumas coisas que a gente pode fazer para, sei lá, tentar ajudar a gente a passar por ela com mais. Eu sei que não estava isso no contexto, Olha, mas não, eu mas acho é assim, importante. o principal de tudo é a respiração. Se você sente que tá fora do seu controle, senta, tenta sentar num lugar calmo, tranquilo, sem muitos barulhos em volta e respira. Sente a sua respiração, fica por alguns minutos ali respirando. Você vai ver que assim, só com a respiração já dá uma diminuída. Claro que assim, não vai sumir 100%, mas a respiração é o Uhum, principal, para um momento de uhum, crise mesmo, né? E tentar tirar o uhum, foco daquela crise. Às vezes é um gatilho que trouxe uma situação específica que trouxe a ansiedade. E aí, para você se desvencilhar dela, o que eu ia comentar é assim, nos dias de hoje, com o Covid, uhum, como é que a gente pode uhum. tirar essas ansiedades? Sim, Primeiro de tudo, acho que é filtrar as informações, né? Porque o que a gente mais vê é fake news, é só o sim. lado negativo, o lado ruim. Você não vê ninguém Ah, falando quantos recuperados, quantos saíram do hospital. É só tá sobre ruim, mortes e tá contaminados. ruim. Então, assim, o primeiro Exatamente. de tudo é focar nisso, filtrar informações, Uhum, né? Criar pequenas rotinas também ajuda muito. Eu sei que para uma pessoa uhum, ansiosa que está passando pela ansiedade, uma ansiedade mais grave, de repente, não consegue filtrar isso e fazer essas pequenas rotinas. Mas uhum, pequenas rotinas ajudam muito a controlar também. Né? E são pequenas rotinas assim, pequenas mesmo, para você não se cobrar tanto e não aumentar ainda mais a ansiedade. uhum. Né? De Ai, pelo precisa menos fazer, meu Deus do céu. ter um horário para tomar um café da manhã. Não, eu vou acordar Uhum, e tanto tempo ali eu vou ficar, vou tomar meu café da manhã tranquila, sem ficar vendo e-mail uhum, de trabalho, sem ficar vendo rede uhum, social, né? uhum, Exercícios físicos e medicação, que é o que a gente sempre indica também. O exercício físico, qualquer coisa que você mexa com o seu corpo, ele ajuda em muitas substâncias a controlar muita coisa da ansiedade e da depressão. E a meditação faz você internalizar, né? Internalizar o que está acontecendo, ouvir a sua respiração. Não é fácil, eu falo por experiência não. própria, né? Não é fácil a meditação. Você começa, às Uhum, vezes você cochila, e aí eu tenho um colega que ele fala: não, se você cochilou, você está fazendo errado, você não está meditando. Né? O meditar é assim, ai, você que bom tentar que você consegue desfocar, cochilar, Amanda. Que então, né? bom, porque eu não consigo. Eu não consigo nem Então, desligar e assim, a cabeça para poder algo respirar. que tem que ser aos poucos também. Não, não adianta você querer já na primeira semana meditar 1 hora. Começa aos poucos, com Não. 5, 10 É, minutos. Tem muitas meditações guiadas pelo YouTube, o que facilita sim. bastante hoje em dia, né? No meio dessa Uhum, correria toda. A uhum, alimentação também ajuda, uhum, menos açúcar, menos bebida alcoólica. Pensar nos uhum, hobbies, o que você gosta de fazer e o que dá para fazer nesse momento. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de ler, de ouvir uhum, música, de brincar com meu cachorro. Eu gosto de uhum, caminhar. Por que não dar uma caminhada no quarteirão, uhum, né? Ver, olhar para o céu, tomar 10 minutos de sol, né? uhum, Olhar para as árvores, né? Tudo uhum. isso ajuda muito. Ligar para um amigo, por que não bater um papo com um amigo, fazer uma chamada de vídeo com um amigo, É, né, para uma pessoa, um parente próximo, alguém que você não fala há bastante tempo. Se uhum, conectar com a fé também é importante para ajudar a amenizar. Nada disso traz a culpa da ansiedade, mas tudo uhum, ajuda a dar uma melhorada. Né? E uhum, assim, lembrando que assim, se a ansiedade se torna crônica, ela pode ser paralisante, no sentido da pessoa não conseguir fazer mais nada. E aí é muito sim. preocupante, porque aí, além da ansiedade, pode vir os sintomas da depressão. Né? Uhum, Eles podem caminhar separados, mas também podem caminhar juntos.
E aí, quando eles estão sim, juntos, é muito mais grave. sim, sim. Não, eu sempre falo que acho que é mais basicamente eu acho que é isso que eu vou levar mais assim pro canal, porque o que eu faço, lógico, que me melhora, né? Lógico, nem sempre o que eu faço a pessoa vai fazer e vai melhorar para ela também. Porque Uhum. isso é o que você falou, é muito peculiar de cada pessoa. O que ela gosta de fazer, o que ela gostava de fazer antes dessa Sim. pandemia, né? Enfim, E o que e que dá para tentar fazer trazer agora, né? O que que dá para você exatamente, tentar, adaptar e fazer agora, nesse exatamente contexto, né? trazer para esse contexto que a gente está vivendo nesse momento, né? Que às vezes dá para fazer algumas coisas. Ah, tem coisa. Eu gostava de sair para dançar. Gente, Dança vai em no YouTube, casa. liga uma música, faz uma live pelo seu celular com os seus Sim, amigos e faz assim mesmo. É adaptação, né? é A tudo uma gente tem que se adaptação. adaptar ao momento que a gente está vivendo, né? Sim. E, enfim. E Amanda, como é que uma coisa que eu ia perguntar, que subiu aqui, eu vou perguntar porque eu tenho. Gente, eu tenho 10 minutos ainda, tá? Então eu só vou perguntar porque eu tenho 10 minutos. Subiu aqui, uma pessoa falou assim: mas como é que eu vou buscar ajuda de um profissional, sendo que eu sou muito julgada e eu acabo não procurando o profissional por causa disso? Vale repensar quem é que está te julgando, É. né? Acho que tem que filtrar algumas informações. Por mais difícil que seja, tem Uhum, que dar o primeiro passo. Se você sim. não conseguir se ajudar, não quiser se ajudar, como é que faz? Né? Acho que o importante é assim, é uma pessoa que te julga e todas as outras te acolhem. A Laís até Uhum, perguntou aqui agora, como convencer a procurar o tratamento? Com quem uhum, você se abre sobre o que está acontecendo? Quantas dessas pessoas te julgam e quantas te acolhem? aham, Né? Acho que isso é o principal, de tentar mostrar, inclusive, materiais a respeito para a pessoa, de que tem tratamento uhum. sim. Você não vai viver o resto da vida assim. Se você fizer o tratamento certinho, acompanhamento, você volta a ter o seu equilíbrio. Podendo ter as oscilações, mas as oscilações, você estando em tratamento, elas são mais brandas, talvez, né? Eu conheci uma pessoa que ela tinha problema de ansiedade e ela não queria tratar porque ela achava que ela não tinha nada. Mas assim, eu tentei de todas as formas, mostrei, olha, isso aqui que você tá sentindo é por causa disso, 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 olha, vai procurar o profissional. Então, E a pessoa não quando a quis. pessoa não quer, é muito É, difícil. Agora, quando vem pelo julgamento dos outros, começa a uhum, filtrar o que o outro está falando e vai em busca uhum, da sua cura interior aí, né? Do seu uhum, emocional. Né? uhum, A depressão, principalmente, assim, todos, né, os transtornos emocionais. uhum, Para cada uhum, indivíduo é um tratamento diferente. Né? uhum, Algumas pessoas precisam da medicação, outras não. Outras só com a uhum, terapia dão conta. Então, assim, uhum, e fora que assim, a depressão também ela tem o lado fisiológico e o lado emocional. Também tem a uhum, parte genética e tem, assim, algumas falhas dos neurotransmissores que fazem uhum, algumas substâncias faltarem, uma serotonina e muitas outras, assim, né? uhum. É, é muito difícil de responder essa pergunta, porque olha para você. Se eu fosse responder É, para ela, eu ia falar: olha para você e tenta não olhar para os julgamentos e vai atrás do seu tratamento, do seu bem-estar, porque é você que está sofrendo, né? Não é o uhum. outro que está julgando que está sofrendo, né? Exatamente. Bom, se eu posso falar como uma Zé Ninguém que eu sou, né? Como Como uma Zé Ninguém que eu sou, nada em você, né? Eu já te falei que você tem um é, lugar muito especial na fila do pão. entendi, Olha quantas pessoas entendi. você ajuda com todo o seu material, com todas as lives que você tem feito aí, né? É, tem os materiais bons e os ruins na internet. E o seu, com certeza, é um que eu indicaria para qualquer pessoa que tem Ai, que bom. materiais ricos, né? Que trazem muito conhecimento, principalmente se tratando da parótida, que é algo ainda É, não tão conhecido, né? sim. Eu posso dar um conselho para você, assim como pessoa que sofre também de ansiedade, respeita você. Porque é só você que, na hora da crise, você sabe o que você está sentindo, Exatamente. você sabe o que você está passando, você sabe o quanto é difícil. Então, assim, eu sei que
pode parecer um pouco vindo de uma pessoa ansiosa, né? Pode parecer algo que seja um pouco egoísta, mas não é egoísta, isso é se respeitar. Sim. Então, se respeite, procure o seu tratamento, vai fazer seu tratamento, passe com um psicólogo, faça acompanhamento. E se essa pessoa continuar te julgando, aí, como a Amanda disse, vale repensar aí as Repensar. suas companhias. E tudo assim, é ressignificar, né? Ser resiliente com o que está acontecendo agora. Tentar se Uhum, transformar e dar um novo significado. Né? Então, se uhum, você acredita que você está com sintomas de ansiedade ou de depressão, vai atrás. uhum, Não deixa de buscar ajuda. Né? A depressão, os dois podem ser paralisantes, mas a depressão traz uma tristeza muito profunda, uhum, perda de interesse pelo que você tinha na sua rotina também, às vezes alteração no uhum, apetite para mais ou para menos, uhum, insônia, ou a pessoa dorme uhum, demais, fica uhum, muito fadigada, com a energia baixa, autoestima lá uhum, embaixo. uhum. E assim, são questões que se você começar a perceber e falar, eu tô com tudo isso, e agora? Vai atrás. Não deixe de procurar ajuda, porque isso só vai piorando. E assim, o que a gente costuma dizer que a ansiedade ela é um excesso de futuro na vida do paciente e a depressão é um excesso de passado, de ficar remoendo e cada vez se afundando mais na depressão, levando, né, como Uhum, se a depressão puxasse realmente a pessoa para um poço, né? uhum. E não precisa ficar nesse lugar, né? Pode retomar Não, e voltar a ter o equilíbrio e as rédeas da sua vida, né? a sua vida é importante, né? Sim. É, Acima a sua da vida vida, de qualquer um, é a sua em primeiro lugar. exatamente, a sua vida é importante, então vale repensar aí, né, nas companhias alheias, enfim. Sim, E para acabar, porque ontem eu falei demais e o Instagram quase bugou minha live em algumas coisas, então hoje eu vou respeitá-lo. Nessa situação que a gente se encontra do mundo que a gente está vivendo, e como é que a gente consegue, eu sei que você já deu algumas dicas, mas como é que a gente consegue manter a nossa mente sã nesse mundo que a gente está vivendo? Como é que a gente consegue. o primeiro de tudo é É, tentar manter a mente positiva. É uma fase, uhum, vai passar. Eu estou passando por uma crise, é uma fase, é um ciclo, uhum, eu preciso encerrar uhum, ele, vai passar. Primeiro de tudo, a mente controla tudo. Se você tentar manter a uhum, sua mente mais positiva, é claro que em alguns casos uhum, de depressão é muito difícil do paciente conseguir, porque vem muita negatividade, né? Vem só o lado pessimista. Mas o primeiro de tudo é pensar que vai passar, que é uma fase e que com ajuda você consegue sair dessa. Consegue se uhum, tratar e voltar a ter a sua rotina de novo, ter prazer nas coisas que você faz, felicidade no que você gosta, né? uhum, uhum. Bom, gente, eu vou finalizar, senão o Instagram vai me derrubar agora. Eu vou lembrar que a gente tem mais duas lives, né? Quem sabe a gente não vai ter mais assim para frente, né? Sei lá, Jesus Cristo. Mas Tem assim, as tantas outras duas coisas para lives, gente, falar. as outras lives já vão ser mais direcionadas, o pessoal da parótida que tá assistindo, vai ser mais direcionadas para doença. Por exemplo, acabei de descobrir que eu estou com tumor na parótida, a próxima depois vai ser com as sequelas que algumas pessoas ficam, né? A dificuldade aí de lidar com elas, enfim. Então, a gente tem algumas lives aí pela frente. Amanda, eu tenho certeza absoluta que você vai virar figurinha carimbada aqui na parótida, porque o que vai ter de gente me escrevendo, eu tenho quase certeza que assim, escrever anonimamente eles vão, mas assim, para colocar lá o comentário vai ser difícil, eu sei, eu entendo, eu super E como eu entendo. comentei com você, se eles quiserem mandar aqui pela caixinha do nossa clínica psicologia, ou se eles quiserem mandar por você, eu não garanto assim que eu vou responder na hora, mas eu respondo, né? Gente, olha, por favor, tenha o controle nas mensagens que vocês vão mandar, tá? Eu sei que vocês mandam todo profissional que fala assim, pode mandar pergunta. Eu sei que vocês mandam, então assim, ó, entra lá no Instagram como que é? É nossa Nossa clínica, clínica né? psicologia. Nossa clínica psicologia. E fala assim, olha, esse aqui é para Amanda. Aí a Amanda, a hora que ela puder
aí responder, ela responde você, mas gente, pelo amor de Jesus Cristo, pega leve, tá bom? Que eu sei que vocês mandam passar. A pessoa tá rindo porque eles sabem que eles Eles falam. já sabem, né, como é que eles fazem. Exatamente. E se vocês quiserem mandar por mim, a gente Pode redireciona mandar para ela. também, você me direciona. Também não tem problema nenhum. Queria te Amanda, agradecer pela oportunidade. Acho que, como eu já te falei várias vezes, o que você faz assim é mágico, ajuda muito as pessoas, ajuda muito os seus colegas aí da parótida de tirar alguns mitos, né, sobre toda a questão da parótida, né, sobre a cirurgia, sobre o pós, sobre tudo, você ajuda muito e acho que bom seria se tivessem mais profissionais assim, né, pessoas tão humanas, inclusive como as que você tem conseguido para as lives também, porque eu tenho acompanhado médicos, dermatologistas, tudo assim. Que bom seria se tivessem mais profissionais assim, mais pessoas como você, né, para ajudar o próximo. Não é pra ganhei ficar se o achando, dia. não, tá? Hã? Não é pra ficar se achando. Ganhei o dia, gente. Ganhei uma estrelinha Você dourada. tem um lugarzinho na fila do pão, mas não é para ficar se achando, tá? Tenho não, tenho não. Olha, Amanda, eu queria te agradecer imensamente. Eu queria muito ter trago antes, mas eu queria, assim como eu já te disse também, eu queria trazer uma pessoa que realmente é apaixonada pelo que faz e realmente ela se interessa pelo outro. Eu já te falei isso uma vez e vou até aproveitar aqui o meu espaço, porque assim, Você eu, para, hein? graças a graças a. Deixa eu falar. Oxi, o Instagram é meu. Quer dizer, Tá bom, vai, pode eu, falar. assim, eu já. A gente sabe que profissionais, a gente, de tudo, diversas. A gente tem os legais, a gente tem aqueles que não são tão bons. E Em o qualquer pessoal, o área, né? pessoal sabe. E o pessoal lá, o pessoal sabe, entendeu? Então é muito difícil. E ainda mais na área de psicologia, foi muito difícil encontrar alguém que realmente quisesse me tratar. E graças a Deus, eu achei uma pessoa que realmente gosta do que faz, que é apaixonada pelo que faz e que realmente estava interessada na minha pessoa. E você Isso para sabe mim o orgulho que eu tenho de você e de todas as suas conquistas nesses 2 anos e pouco, né? é verdade. Então, Amanda, obrigada, viu? Obrigada de Obrigada a você. verdade. Eu vamos esperar as próximas lives, tá, gente? Prometo que, quem sabe, se a Amanda, assim, em umas próximas outras lives, eu não faço uma live interativa, né? Que o pessoal pode mandar pergunta, né? Inclusive, Que eu assim, acho na nossa clínica psicologia tem outras profissionais, a Marcele, que está falando aqui, é uma delas, que ela também tem especialização na oncologia, né? Então, de repente, daria para interagir até com mais uma psicóloga aí no meio. Ó, traduzindo, gente, pode abusar da Marcele também. Mentira. Olha que ela me Mentira, mata, gente. não fala isso. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, Marcele, desculpa. Não sei nem quem é a Marcele. Desculpa, Marcele. Eu tô brincando. Mas olha, vamos para as próximas lives, tá? A Amanda vai aí direcionar um dia certinho, um horário, aí eu aviso vocês aqui pelo Instagram da Parótida. Vou deixar também essa live lá no YouTube também, para vocês Teve assistirem. Eu bastante tenho certeza gente que não tem Instagram que me pediu depois para passar o link do YouTube para sim, assistir. sim, não, pode ter certeza, eu passo. É que eu baixo primeiro no Instagram, porque Uhum. a live é aqui, e depois vai para o YouTube. Enfim, Amanda, obrigada, tá bom? Obrigada a Vamos você para também. a sua pessoa. Boa noite. Obrigada por todo mundo que participou também. Um beijo. Tchau. E vamos fechar aqui. Tá? E aí, gente? Vocês gostaram da live? Ai, gente, que delícia! Ai, gente, como eu queria muito ter trago antes a Amanda aqui, eu fiquei bastante enchendo o saco dela, então eu acho que eu mereço bastante like, bastante comentário, não só aqui no Instagram, mas também lá no YouTube, de meu Deus. Vamos lá Se inscreve no canal, gente, Tumor na Parótida, tá? Se inscreve lá no canal, segue aqui o Instagram da Parótida, tá? Lembrando que todo esse trabalho que eu faço, ele é voluntário, né? Enfim, então vamos lá dar essa força aí pro pessoal saber o que é parótida. E ainda mais essa live aqui, que vai ajudar não só o pessoal que tem alguma coisa na parótida, ou o pessoal que já teve problema na parótida, né?
mas vai ajudar outras pessoas também que têm problemas emocionais. Eu acho que essa live é uma live muito geralzona, né, para você que tem algum tipo de transtorno. Eu lá no canal do YouTube, eu abrir um espaço para isso, para falar sobre isso, porque eu acho que na situação, é o que eu falei, na situação atual que a gente se encontra, acho que o que eu pude aprender e o que eu pude evoluir, eu acho que eu posso, sei lá, ajudar de alguma forma, conversando das minhas coisas também. Eu acho que vocês podem se identificar comigo, com a minha história. Tantas outras pessoas já se identificam com a minha história com o tumor na parótida, né? Esse outro lado dessas crises emocionais, enfim. Quem sabe também eu só com meu relato, com minha trajetória, vocês também não possam se identificar e até ajudar de uma certa forma, né? Porque a gente está aqui para isso, gente. Eu sempre falo que juntos a gente somos mais fortes, né? Ninguém é uma ilha. Eu acho que se a gente estender uma mão para o outro, a gente faz uma corrente de generosidade muito grande. E eu tô aqui para isso, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para a gente seguir em frente, né, gente? Obrigada a todos vocês que assistiram essa live aqui ao vivo. Eu sei que tem bastante gente que também vai assistir no gravado. Obrigada a todos vocês, obrigada Dani, obrigada Janice, obrigada Cida. Um beijo enorme para vocês, obrigada. Eu fico muito feliz que vocês tenham participado. E é isso, gente. Vai ter outras 2 lives com ela, tá? Aí vão ser direcionadas mais para o pessoal que está com algum tipo de problema psicológico devido ao tumor na parótida, né? Ou a outro tipo de doença, tá? Segunda live vai ser do descobrindo o diagnóstico, porque não é fácil, né? A gente senta lá na cadeira do médico, o médico fala assim, então você está com tumor na parótida. Aí a gente fala, oi, tudo bem? O que é isso? Parótida de comer? É de beijar? O que é? Então, assim, eu acho que vai ser bacana também. Tem vários tópicos que a gente pode falar. E a outra live com ela vai ser sobre depois que a gente passa pela cirurgia, que aí a gente sabe que é complicado, que a gente tem o medo de ficar com paralisia facial, medo de seroma, enfim, todas aquelas coisas que envolvem aí o pós da parótida e o pós de outras cirurgias também, porque eu tenho certeza que joguei no YouTube e o pessoal vai assistir, seja lá qual o tipo de de doença que a pessoa tem. Certo, gente? Obrigada, viu, por todos vocês que assistiram essa live. Não deixa, por favor, gente, de seguir lá o canal. Eu tô até doida. Segue aqui o Instagram da Parótida, tá? A gente tá chegando a 1.000 seguidores e foi, ó, suado, porque o número de pessoas que assiste e consome o conteúdo não é esse número, tá? É mais pessoas, né? Os próprios profissionais da área da saúde são os que mais ficam aqui, por incrível que pareça, aqui no Instagram. E se inscreve lá no canal da Parótida, que é Tumor na Parótida. Eu não sei quantos inscritos eu tô lá, mas eu preciso de 1.000 lá também para liberar umas configurações, porque o pessoal do YouTube acaba não sabendo que tem live no Instagram, porque o pessoal consome o YouTube só. Então, por favor, gente, para me avisar eles lá que vai ter live aqui, eu preciso desses 1.000, certo? É isso, gente. Obrigada por tudo. Beijo grande para vocês. Ó.